Na doutrina espírita, a gente fala muito sobre que o mal, um dos nossos males do planeta Terra, da nossa evolução, da nossa trajetória evolutiva, é o fruto da ignorância. Quanto mais ignorantes os seres, em grosseria, em comportamento, em arrogância, talvez pior é os espíritos que estão ao nosso redor, estão aqui na Terra. Os espíritos da Terra ainda são seres imperfeitos e a gente está sempre em evolução. Por isso, a gente precisa polir um pouquinho mais. No Livro dos Espíritos, no capítulo 7, é perguntado: o que se deve entender por pobres de espírito? A gente ouve muito, né? Ah, não tem religião. Ah, é uma pessoa muito pobre, entende pouca coisa, não adianta, não perca o seu tempo explicando muito, porque ela não vai entender. Não gaste suas energias. É uma pessoa pobre de inteligência. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Já está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 3. Por quê? Às vezes, muitas vezes, a gente tem tanto conhecimento que a gente acaba ficando intolerante, ignorante e arrogante. Não vai adiantar a quantidade de conhecimento acadêmico, conhecimento financeiro, conhecimento de bens, se espiritualmente a gente é pobre. Tem uma outra passagem ainda que ele fala: deixar vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Por quê? É muito difícil uma criança ver a complexidade do mal. Você pode explicar 1, 2, 3, 4 vezes. Ela vai entender que aquilo é ruim, que aquilo não é legal, mas ela não vai entender tudo o que a gente compreende. Ah, não vamos levar a criança em velório. É muito sofrido, é muito dolorido, a criança não precisa passar por isso. Ela não vai entender. Ela não só entende, como ela compreende e muitas vezes dá uma lição na gente. Teve uma vez que eu precisei dar uma notícia de que o pai de um menino de 7 anos tinha falecido. A mãe, muito preocupada. Como contar? Como falar? Qual a melhor forma de conhecimento para fazer isso? Falei para ela assim: não é o que a gente fala, é como. A nossa expressão passa muito para a criança. Como a gente fala tem uma conotação, um consenso moral para a criança gigantesco. Eu fui, busquei a criança, falei: não te preocupa, ela vai entender só de ver você. Como assim? Falei: vamos deixar as coisas acontecer. Fui, peguei ele, aí ele falou para mim: quero ver o meu pai. Falei: sim, vai chegar um momento que a gente vai conseguir ir. Mas antes eu vou te dar mais uma chance de escolher se você quer ver ele ou não. A gente vai ver a mãe antes, pode ser? A gente vai buscar a mãe e a gente vai lá. Pode. Quando a gente chegou onde estava a mãe dele, ele viu ela chorando, vermelha, emocionada. Ele largou da minha mão, foi correndo no colo dela e falou: mãe, o pai morreu, né? Ela não precisou falar nada. Ele chorou, deitou no colo, teve 5 minutos ali de desespero mesmo, de choro, de angústia. Daí ele falou, olhou para mim assim, ó, rápido, ele falou: não quero ver mais ele, tia. Quem morre a gente não vê, né? Falei: muito bem. Ele ainda estava lá no quarto, caso a criança quisesse, a família quisesse. Ali ele entendeu o que tinha acontecido. A gente explicou mais algumas coisas que precisava, o simples. Ele tinha conhecimento da gravidade das coisas que ia acontecer,
o inventário, a briga financeira, como que ia ser com o emprego. Ele tinha isso? Não. O quanto é pesado de lembrar, e talvez não só a falta. Falta seria algo muito, muito forte utilizar, mas esse espaço em branco que ele não teria como pai durante a vida. Essa é uma compreensão que nós temos, porque a gente tem mais conhecimento de anos de vida. Criança não. A gente desceu, estava esperando um outro familiar chegar para resolver a parte burocrática mesmo. E a gente estava sentado num café que tem no hospital, ele veio e falou assim para mim, debruçou assim na minha frente e falou: tia, promete para mim que eu nunca mais vou passar por isso na minha vida? Tá doendo tanto? Eu falei assim, obrigado Deus. Show! Sensacional! Falei, agora vamos lá, me ajuda. Falei assim para ele, sim, te prometo que voltada ao teu pai, a pessoa que você teve a primeira referência de pai, foi a primeira e a última vez que você vai passar por isso. É, né? Eu tenho mãe, eu tenho vó, eu tenho mana. Ele entendeu que o pai, ele não tinha mais. Mesmo que a mãe tivesse outros relacionamentos, o pai, que ele tem como referência, era uma vez só. Ele falou, né mãe? Abraçou a mãe. Tá bom, você é o homem da casa agora. 7 anos. E ela nunca tinha conversado com ele sobre isso. Ser pequeno é isso que a gente precisa. Levar os nossos problemas, nossas dificuldades da vida de uma forma sutil. Sem se apavorar, sem gritar. Eu lembro até hoje que ele falou, claro, né? Tenho vó, tenho então, vou passar muito ainda. Eu falei, vai passar muito. Daí ele falou, só espero tá grande. Passar muito tempo. Talvez eu não vou aguentar se for muito curtinho. E a gente conta o que, às vezes, cria uma história linda, cheia de romance, cheia de conhecimento, de conto de fada, mas a gente não tem conhecimento para manter e sustentar aquilo.